boa tarde. Hoje é quinta-feira, 14 de janeiro de 2010. Você confere a partir de agora as atrações de hoje do nosso programa. O triatlon comemora um ano de atividades na cidade de Tubarão. No futebol amador, informações sobre a Copa Sul, programada para esse fim de fevereiro. O governo municipal de Tubarão já programa uma solução para o ginásio Otto Ferchucci. Boas notícias para 2010. E hoje o Leão do Sul realiza um grande jogo em homenagem a Anderson Scheffer. Fique ligado, Unisul TV Esporte está começando. Olá, muito boa tarde a você que está ligado na programação da Unisul TV, no ar, Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias de Tubarão e aqui da região da Murel. Sempre um prazer estar chegando ao seu lar, trazendo o que de mais importante acontece aqui no nosso esporte. Ao meu lado, todos os dias, o Matheus aqui. E aí, Matheus, está aqui para essa quinta. A gente tem aí hoje à noite lá no Aníbal Costa um jogo bem interessante aí, que é uma homenagem que vai ser feita ao Anderson Scheffer, ex-treinador do Ercílio Luz, que jogou aí por vários clubes da região, foi treinador do Ercílio Luz em 2008 e faleceu aí na véspera do Réveillon, dia 30 de dezembro. Então hoje tem quem puder comparecer, o pessoal que conviveu com o Anderson de alguma forma, como jogador ou como treinador, como membro ali da comissão técnica do Ercílio Luz. É bom dar um pulo lá no Aníbal Costa e dar uma olhada no jogo lá. Uma das grandes perdas do nosso esporte aqui no fim desse ano de 2009, mas no programa de hoje a gente vai trazer mais informações e falar também sobre esse jogo que é uma homenagem ao nome do Anderson. E a gente já começa esse primeiro bloco, como sempre, falando sobre o futebol. Pela Copa Sul de Futebol Júnior, aliás, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, um dos favoritos, o Corinthians, avançou após vencer o América Mineiro por 2-0. Já a única equipe catarinense que restava era o Figueirense, acabou se despedindo nas oitavas de final após a derrota de 1-0 para o Pão de Açúcar. E se não vence o Pão de Açúcar, não vai chegar longe mesmo, né? Foi uma vitória amarga, né? Apesar do Pão de Açúcar. Viesse pensando já nessa tirada, não, né? Eu vi agora só, mas aí foi meio... mas o Pão de Açúcar é um time que investe lá do Rio. A manhã toda time... pensando nesse texto? Não, eu nem tinha visto. Mas é um time que investe muito em categoria de base lá no Rio, né? Então, e é o que a gente comentou, muitas vezes a Copa São Paulo acaba sendo dominada não pelos times tradicionais, mas sim pelos times que tem um investimento forte de empresários na categoria de base, é o caso aí do Pão de Açúcar. Aquela velha discussão que a gente sempre faz aqui sobre o futebol júnior, como é que é a coisa, tem os projetos estão sendo empregados. A Copa São Paulo virou a vitrine da turma toda. Está virando uma coisa profissional demais para se tocar de qualquer jeito, como às vezes acontece por aqui, assim. A gente está vendo o nível de profissionalismo que a manutenção de categoria de base está atingindo por aí. Então a gente aqui em Tubarão, aqui no Sul, não pode ficar lidando como se fosse a década de 80, né, com revelação de jogador. Nossas equipes têm que ficar espertas aqui, porque está todo mundo de olho, fazer bons contratos para não correr o risco de perder esses jogadores que podem ser futuras revelações e perder de uma forma que não tenha remuneração, não seja ressarcido por essa perda desses jogadores. Falando em futebol nacional, ainda no futebol nacional, a dupla Grenal começa a realizar os primeiros jogos de treino nesse início de temporada. E quem anda muito feliz é o técnico Fossati, que aprovou a goleada do Internacional sobre o Esportivo por 5-0, primeiro jogo treino ainda do Internacional. Já o Grêmio tem Hugo e Borges como contratações para a temporada e ainda busca jogadores para compor o elenco, entre eles o Vitor, que é lateral do Goiás, o Douglas Meia do Corinthians e também o atacante Marcelo Moreno, são nomes cogitados no Estádio Olímpico. E o Gauchão, começando agora esse fim de semana, o Grêmio estreia domingo, né? E o Internacional na quarta-feira. Na quarta-feira, o Grêmio que já contratou bem, né? Dentro do mercado fechado do futebol brasileiro, o Grêmio contratou bem, contratou o Borges, o Hugo, o Leandro, todos aí jogadores daquele time de São Paulo, o Borges, o Hugo que estavam no São Paulo, o Leandro que estava no Japão. Nessa turma ainda tem o Leandro, que tu tá comentando aí, mas para mim sempre foi um bom jogador, por onde passou muito, sempre trouxe títulos. Tem um fôlego impressionante, corre muito. Aí o Grêmio agora ainda está cogitando contratar
todos bons jogadores. É o caso do Douglas, é o caso do Vitor, quer dizer, só tá comentando nome de bom jogador. Então acho que o Grêmio tá indo no caminho certo. Já tinha um time bem competitivo no ano passado, não deu certo no Brasileiro, mas um time que tem aquele aproveitamento que o Grêmio teve em jogos em casa, alguma coisa tá certa, né? Nem tudo tá errado. O Internacional tá com o time armado do ano passado. O Inter já vem com o time mais pronto. É naquela leva de times que já tem o time mais ou menos pronto aí, que o pessoal que chegou ali, classificou para Libertadores. O Inter não tem muito que ficar mexendo, não tem muito que ficar dispensando, contratando e tal. Então tá com a base e isso é uma grande vantagem, né? Vai chegar com o time pronto aí para fazer pré-temporada, começar o estadual já pronto, a hora que chegar na Libertadores tem tudo para estar engatilhado. E quem não lembra do Fossati, né? Na década de 80 atuando aqui no futebol catarinense, por muitos anos foi goleiro do Avaí. Na época em que era o Fossati, goleiro do Avaí, e o Peçanha, goleiro do Figueirense. Dois nomes folclóricos aqui que se tornaram parte da década de 80, agarrando pelas equipes da capital aí. O Fossati conhecido aqui também. Tempos a gente tinha Nardella, né? Tinha Paulo Egídio, tinha uma... Não sou desse tempo não, cara. É só eu que sou desse tempo, então por isso que eu tô lembrando aqui, tu só tá acompanhando. Então beleza. aproveita, Bom então, saber, bom saber. vai aprendendo então, já falando sobre a década de 80. Vamos pro intervalo, próximo bloco a gente vai falar sobre atletismo, tem Copa Sul na edição de hoje do programa, a gente já volta.